Olá a todos, eu sou Felipe Vangelatos e eu estou aqui para lhes apresentar um resumo do terceiro capítulo do livro O Povo Brasileiro, do escritor e pensador e político Darcy Ribeiro. Bom, nesse terceiro capítulo ele vai nos apresentar o terceiro povo que formou o Brasil, no caso os portugueses. Ele dá o nome de Lusitaniedade, obviamente referindo aos portugueses, e já começa o capítulo tratando de um grande contraste entre as tribos e a sociedade portuguesa da época. Enquanto as tribos que estavam aqui no Brasil eram autárquicas, autônomas e que não tinham uma divisão de classes, não eram estratificadas em classe, a sociedade portuguesa era absolutamente o contrário disso. Segundo o autor, uma sociedade vasta, vetusta, urbana e classista, ou seja, vasta, com grande influência não apenas dentro do seu país, mas também por diversos territórios além-mar que eles já tinham conquistado, vetusta porque tinha certos poderes e certas instituições que estavam em decadência, era o fim do feudalismo. Urbana, obviamente, pelo renascimento urbano da época, as pessoas saindo dos feudos e indo para as cidades. E classista, vale lembrar aí o renascimento que já estava surgindo na Itália, o renascimento cultural, que depois de algumas décadas iria desembarcar em Portugal. Pois bem, em Portugal, qual que era o centro de decisão desse império? Era Lisboa, era a corte, na época governada por Dom Manuel II, e que tinha vários também centros de poder ou instituições poderosas naquele momento, como por exemplo o Conselho Ultramarino, que era relacionado a territórios além-mar de Portugal, e a Igreja Católica. A Igreja Católica, por sua vez, tinha seu braço repressivo, que é o Santo Ofício, hoje muito conhecido pelo nome de Inquisição, que investigava, julgava e, por vezes, condenava casos de heresia, bestialidades, as denúncias que eram feitas à Igreja. E qual era o cenário europeu da época? Bom, tínhamos duas grandes potências, Portugal e Espanha. A Espanha tinha se formado pouquíssimos anos antes do descobrimento do Brasil e, por ser uma união de dois grandes reinos ibéricos, Castela e Aragão, era visto por Portugal como uma grande ameaça à lusitaniedade. Para além disso, nós temos Inglaterra e Holanda que estão tentando quebrar esse duopólio de Portugal e Espanha nas grandes navegações. Também temos os Estados Papais, que, governados pelo Papa, era a fonte de legitimação, que legitimavam, que sacralizavam qualquer, como diz o autor, empreendimento mundial que visasse expandir a fé para o novo mundo que ainda estava sendo descoberto. E também temos estados mercantis muito bem armados, principalmente localizados na Itália, como por exemplo Florença, Gênova e Veneza. Mas então, por que Portugal vai entrar nas grandes navegações? Bom, o motivo principal, obviamente, era o motivo mercantil, mas eles apresentavam como um processo civilizatório. Vale lembrar, o processo civilizatório já tinha acontecido em Portugal, já tinha formado os estados modernos de Portugal e Espanha, e eles apresentavam uma justificativa muito nobre para a época, que era a expansão da cristandade católica, de ter uma missão de transformar, de converter todos os povos para uma só cristandade, que segundo o autor, lamentavelmente já começava a ser dividida, como por exemplo com a Reforma Protestante. Para além disso, vale lembrar, era uma época de uma grande profusão de conhecimento, de saber. Nós tínhamos também uma grande revolução tecnológica, surgimento da nau oceânica, o desenvolvimento do ferro fundido, Gutenberg e a sua tipografia. Então era uma nova fase na humanidade. Final do feudalismo, era uma fase também que com as grandes navegações iam ver culturas menores, entre aspas, mais fracas, que não tinham a mesma força, principalmente aí, bélica e também cultural dos povos europeus, serem engolidas, serem submetidas à cultura europeia, ou seja, microetnias, microculturas eram subjugadas para macroetnias e macroculturas. E obviamente que a igreja teria um papel muito importante nesse processo de expansão. Nós temos duas bulas muito importantes que são citadas pelo autor, como por exemplo a primeira, Romanus Pontifex, de 1454, do Papa Urbano V, em que o Papa vai permitir ao infante Dom Henrique não apenas dominar, mas subjugar e converter os sarracenos que estavam sendo encontrados na África e também quaisquer outros povos que ele encontrasse. Também teremos em 1493 a bula Intercoetera, que vai permitir e vai entregar, oficializar e legitimar, num documento obviamente oficial da Igreja, do Papa,
que o mundo que ainda estava para ser descoberto, como a gente já estuda na escola do Tratado de Tordesilhas, ou seja, a oeste das ilhas de Cabo Verde, esse mundo poderia e seria dominado, estava sendo entregue nas mãos dos portugueses, dos portugueses e espanhóis. Segundo a bula intercoetera, as terras a oeste de Cabo Verde eram possuídas por Espanha e Portugal. E também nessa bula é afirmado que eles também têm um grande objetivo, um grande desejo, reafirmado esse desejo de converter esses povos. Por fim, já no final do capítulo, encerrando, concluindo esse capítulo, o autor Darcy Ribeiro vai nos falar que essa prática, essa lei ainda é vigente no Brasil. Ou seja, dando a entender que ainda continuamos com um sistema onde os poderosos continuam a subjugar os mais fracos, mesmo que esses mais fracos tenham o direito legal de permanecer em certo lugar ou outros direitos.